Nós estamos de volta com o nosso programa de formação semanal Abra a Porta São José, um programa que vai procurar aprofundar os aspectos da vida e da missão de São José voltados para a Sagrada Família. Nós vamos, nessa noite, procurar cada vez mais descobrir o que aconteceu durante a fuga, a permanência e a volta da Sagrada Família para o Egito. O relato da fuga e da permanência da Sagrada Família no Egito é um particular que devemos ao evangelista São Mateus. São Mateus é quem mais procura descrever no seu evangelho esse relato da fuga, o que aconteceu, o que levou São José a tomar essa decisão de partir com a Virgem Santíssima e com Jesus Cristo para o Egito. E é importante a gente perceber que nesse relato de São Mateus, que logo mais a gente vai te dizer a passagem bíblica para você poder nos acompanhar, nesse relato nós percebemos São José em pleno uso de suas atribuições, das atribuições de pai, das atribuições de chefe de família, aquele que devia conduzir, né? Então, nessa hora, a gente percebe como ele é decidido, como ele reage, como ele age para fazer acontecer a vontade de Deus na sua vida. É a ele que o anjo do Senhor aparece, é a ele que o anjo do Senhor fala, é a ele que o anjo do Senhor vem e comunica a destinação. É a ele que será depois relatado o tempo da volta para o Egito. Então, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus que sabe colocar cada um no seu devido lugar. O papel dele, o papel da Virgem Maria, como na nossa família. Na hora que a mãe quer assumir o lugar do pai, vai dar errado. Na hora que o pai quer assumir o lugar da mãe, na vida da família e dos filhos, também vai dar errado. Porque cada um tem uma missão específica. E essa missão ela é muito importante de ser observada. Então foi a São José que o anjo foi com ele que o anjo conversou, foi a ele que o anjo disse o destino, para onde eles deveriam ir, e foi exatamente com ele que o anjo disse quando eles deveriam voltar. Porque aí era ele que tinha que tomar essas decisões. Era ele que tinha que tomar essas decisões. Nós sabemos que entre ele, a Virgem Santíssima e Jesus Cristo havia uma unidade plena e tão perfeita que a gente já pode querer até atribuir a perfeição mesmo de Deus, né? Nós sabemos que foram os dois seres humanos que mais se aproximaram de Deus. Tiveram esse privilégio porque São José teve Jesus nos braços, que é Deus, e a Virgem Santíssima concebeu o próprio Filho de Deus. Então, eles, os dois, eles tiveram assim essa importância fundamental. E São José foi tudo, né? Foi tudo nesse itinerário de fuga, de permanência e de volta do Egito para Nazaré. Depois de ter cumprido todas as prescrições legais, conforme a cultura da época, José, sem dúvida, pensava que era a hora de voltar para sua casa, para o seu trabalho, para o dia a dia. Mas São Mateus, ele vai descrever que antes da volta à Galileia, haverá um fato muito importante, onde a providência divina recorrerá novamente a ele. A gente já sabe, né? Tudo o que aconteceu, que a gente já falou em programas anteriores. Foram a Belém, participaram lá, participaram do censo. Maria teve um menino. Talvez ali São José já pensasse que era hora de voltar para Nazaré. Às vezes a gente faz um plano na nossa vida, às vezes a gente pensa de um jeito, mas a nossa vida, os acontecimentos, Deus vai sempre nos levando por outros caminhos. Certamente São José pensava que aquela paradinha que eles tinham dado naquela gruta para descansar era para voltar para a Galileia, para Nazaré. Era em Nazaré que estava a casa de Nossa Senhora, onde aconteceu a anunciação do anjo, e a gente foi lá, graças a Deus. Nós fomos lá, os peregrinos de São José. Meus irmãos, da casa de Nossa Senhora, onde aconteceu a encarnação do Verbo de Deus, para a carpintaria, onde morava São José, não dá nem 500 metros. Não dá nem 500 metros. É bem pertinho, né? Mas Deus já havia pensado, já havia decidido que para salvar Jesus, eles não iam voltar a Nazaré. Eles não podiam voltar a Nazaré naquelas circunstâncias. Eles precisavam ser exilados. E muitas vezes
Deus precisa fazer isso na nossa vida. Quantas vezes nós precisamos nos afastar de pessoas? Tem pessoas que só fazem o mal para nós. Tem pessoas que nos diminuem. Quantas vezes a presença de algumas pessoas só nos fazem mal? Mas porque nós gostamos, mais porque nós amamos, nós queremos a presença dela, queremos estar na companhia delas. Mas às vezes não é isso que Deus quer para nós. Pessoas que só nos fazem com que a gente se sinta menos nós, que só nos reprimem, muitas vezes só nos humilham, só nos pisam, não percebem nenhuma qualidade. E pior ainda, às vezes a gente tem amigos, entre aspas, que nos levam para caminhos errados, que nos fazem decidir por caminhos errados, por situações de pecado. Não sei se você já observou, querido irmão e irmã, que quem fuma fica muito perto de quem fuma. Quem bebe fica muito perto de quem bebe. Quem joga fica muito perto de quem joga. Quem pratica o adultério fica muito perto de quem pratica o adultério. E muitas vezes a gente precisa romper com isso. A gente precisa romper com determinados ciclos de amizade, porque o Salmo 1 da nossa Bíblia nos diz, Salmo número 1, diz assim, que o justo é aquele que não para na rota dos escarnecedores, nem se junta aos zombadores, mas tem prazer em meditar a palavra de Deus. Esse deve ser o nosso grande prazer, o prazer de São José, meditar a palavra de Deus. Ele diz que o homem justo, Salmo número 1, vai dizer que o homem justo, ele será semelhante a uma árvore plantada à beira de um riacho. Vai dar fruto no tempo certo, suas folhas nunca vão murchar e será sempre bonito e verde. Já o ímpio, que faz uma escolha contrária à vontade de Deus, é aquele semelhante a uma palha seca. Não sei se vocês já perceberam, queridos peregrinos de São José, devotos muito amados, que tem pessoas que são desse jeito. O vento leva para um lado, eles vão. Leva para o outro, eles vão. Ou seja, o pecado leva para um lado, leva para o outro. A pessoa experimenta vários relacionamentos, vive com várias pessoas diferentes. Tem pessoas até que nem conseguem estabelecer relacionamento. Vive hoje num vazio existencial tão grande, que é um dia com uma pessoa, outro dia com outra pessoa, e aí, no final das contas, vem somente aquele vazio da alma. É preciso que nós compreendamos que como Deus tinha um percurso diferente para salvar Jesus Cristo, Ele tem também um para salvar todos nós. Então, qual é o caminho que Deus quer nos conduzir, quer nos levar hoje? É para a igreja. A igreja é a única, a gente pode dizer que a igreja é o único caminho certo da salvação. Você entra nela, você já sabe que o destino é o céu. Então, é indicado a José o Egito como meta temporária de fuga até que Herodes morra. Mas do Egito, gente, do Egito o povo já tinha voltado. Ninguém queria ir para o Egito. Nós vamos ver na frente mais à frente por quê? Porque o Egito era o lugar da escravidão, era o lugar do sofrimento, era o lugar que só ia gente que não prestava, gente ruim, era que ia para o Egito. Era ladrão, era bandido, era assaltante, era criminoso. Era esse tipo de gente que ia para o Egito. Mas é exatamente para o Egito que Deus indica a São José que a meta deles de viagem vai ter que ser para lá. Vão para o Egito, até que Herodes morra e o anjo do Senhor avise de novo a São José, para aí sim eles voltarem a Nazaré, na Galileia, voltarem à carpintaria onde nós fomos também, graças a Deus. Rezamos o texto de São José dentro da carpintaria de São José. Gente, foi uma emoção muito grande. Logo mais vai estar tudo no nosso site, sãojoséinatal.com.br. Mas foi muito emocionante o nosso grupo de peregrinos de São José entrar na carpintaria, onde ele conviveu com Jesus, com Maria, ali, e rezar o texto abençoado de São José. Eu penso que em grupo, pode ser que uma ou outra pessoa já conseguiu chegar lá e rezar. Mas em grupo de 35 pessoas, eu penso que foi a primeira vez. E aquele momento não ficou de graça na nossa alma, no nosso coração. Você acredita que São José reservou para o nosso grupo 40 minutos dentro da carpintaria sem chegar a nenhum outro grupo?
somente para a gente poder rezar o texto, cantar o Salve a José, fazer uma pregação. O guia que estava conosco disse que nunca viu aquilo, porque a carpintaria é muito visitada. Muito visitada. Mas quando o nosso grupo entrou lá, cessou. As pessoas cessaram de ir. E quando a gente fez a bênção final, que terminou de cantar o Salve a José, aí começou de novo. Então São José viu que nós peregrinos saímos daqui de Natal com tanto amor, com tanto desejo de rezar aquele texto na carpintaria dele, que reservou, ele é o pai da providência, como nós costumamos dizer, então ele reservou para nós aqueles 40 minutos que foram assim muito preciosos. Eu sei que algumas pessoas que ainda não conheciam direito São José e que foram conosco, naquele momento, passaram a amá-lo muito mais. A gente via gente chorando, gente emocionada, sabe? E é interessante porque na carpintaria, no centro, na parede central, na hora que você entra, tem uma imagem da fuga para o Egito. Nossa Senhora com o menino montada no jumentinho e São José puxando o jumentinho. Mas é assim, é muito emocionante, é muito bacana de se ver aquela realidade, né? Então, nós passamos a compreender cada vez mais nesse bloco como São José, ele era dócil à vontade de Deus. Ele aceitava que Deus mudasse os planos na hora que Deus quisesse mudar. Porque quem tem que decidir na nossa vida é Deus. E quantas vezes nós não aceitamos que Deus decida na nossa vida, né? Vamos pedir a São José, nós estamos chegando ao final de mais um programa, Abra a Porta a São José, e vamos pedir a São José que nos dê esse coração dócil, capaz de compreender e aceitar a vontade de Deus e mudar os nossos caminhos quando Deus assim o desejar. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Então, por hoje, nós chegamos ao final do nosso programa, Abra a Porta a São José. Na próxima semana, nós vamos continuar com o tema a fuga, a permanência e a volta para o Egito. Eu espero que hoje São José possa te dar uma excelente noite de sono, que você possa ter as suas forças revigoradas e que ele possa entrar nos seus sonhos e no seu coração. Antes de dormir, procura falar com ele, procura falar com Nossa Senhora, procura se colocar nas mãos deles. Se você puder, se ajoelha na tua cama, pede a intercessão dos dois, para que eles são os mestres na oração. Eles sabem como chegar diretamente, mais rápido no coração de Jesus, né? Então, que São José os abençoe nessa noite, os guarde e os confirme na santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Virgem da Apresentação, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O cheiro no coração de cada um, fiquem em paz e até o nosso programa, na próxima quinta-feira, Abra a Porta a São José.